Olá, gente boa de todo o Brasil e de todo o mundo. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Um abraço a você, sempre ligadinho conosco. Nossos telespectadores, falava antigamente, né? Muita gente assistindo esse programa, graças a Deus. Um grande abraço para você. Virou a tradição já, né? Depois do terço. Antigamente, eu lembro piquete de minha cidade, botava a cadeira na calçada, ficava conversando até tarde, né? Agora fica aí vendo o nosso programa. Isso é muito bom. Hoje estamos aqui com um programa muito legal. O tema de hoje é acolha sempre que puder e quando precisar. Quero acolhê-la que está hoje com essa blusa. Que cor que é essa blusa? Essa é rosa, meu amor. Rosa? Seja forte e corajosa. Corajosa. E aqui atrás, olha que bacana, bem. Nossa. Tem ainda uma coisinha ótimo. escrita aí, dá para Não ver? Te atemorize, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte, para onde fores. Ah, achei tão Essa bacana. Olha, você forte, para frente e para E trás. para trás também. Quem olhar de frente vai ser forte e corajosa. Tá vendo? E o seu também gostei. Gostou? Orar sem cessar. Sem cessar. É isso mesmo. Muito bem. Muito bem, mas hoje olha que beleza, estamos aqui com o Mauro e a Sandra de São Paulo, né? E antes disso tem sempre a frase do Monsenhor Jonas. Como é que é? Frase do Padre Jonas. Do Padre Jonas. Não importa quem você é ou o que você tenha feito, sempre haverá alguém que vai te acolher e te ajudar a recomeçar. Olha que legal. Muito bom. Muito bom. Que bom, sejam bem-vindos. Obrigado. Uma alegria estar aqui, tá? Estar com vocês, a gente poder partilhar um pouco da nossa vida. Isso. Estou muito feliz de poder estar junto de vocês, pessoalmente, conhecer vocês hoje pessoalmente, assim, no programa, viu? E bem, estivemos juntos lá em Cruzília, um abração, né? Padre Noel, querido Padre Noel aí de Cruzília, nosso querido amigo, o menino que eu conheço desde quando era molequinho, né, Padre Noel? Quando ele falou, me disse um dia, quase matou do coração lá na festa de Nhaxica, ele era pároco lá de Baipendi, e depois da missa, aquele padre, né, fortão, vai no microfone e fala que queria saudar uma pessoa. Eu fiz a homilia da missa final e ele fala, e quando eu tinha 9 anos, eu subi na ponta do pé para mexer no rádio do meu avô, e alguém falou, você vai ser padre, não sei o quê, confia em Deus. E eu ouvi aquilo. E se eu sou o padre hoje, Diácono Nelsinho, devo a você. Quase caí das cadeiras. Imagina, chorando, eu né? estava lá, vi. Estava lá? Que bacana, né, Padre Noel? É, Padre Noel. Tem muito carinho por você. E ele tem uns quadros maravilhosos na casa dele, Padre Noel. Eu já postei várias vezes os quadros lindos que você tem. Nós estivemos juntos lá na casa do Padre Noel. Aquela comida mineira horrível, é muito ruim a comida mineira, velho. Sim, Que a gente aquele casamento muito. imenso. Meu Deus, né? A bondade. Vocês chegaram mais cedo para o casamento, né? Isso. Casamento comunitário. Comunitário. Nós temos as relíquias de E Luiz e hoje- Zélia. Olha, Novamente, gente. casal viajante. E olha que beleza aqui Exatamente. está as relíquias, né? Estão as relíquias do casal Luiz e Zélia Martin. Aliás, eu devo a esses dois a minha mudança de cabeça de conhecer realmente quem é o casal Martin. Até então era o casal Morten para mim. Todos que passaram tão avoada, mas eles passaram tão real. E o livro que eu sei, como é que chama o livro que você me deu mesmo? Você lembra o nome? a É o vida livro mais deles, antigo, né? estava bem grifado. Um livrinho, eu vou mostrar, depois eu vou passar para a diretora, a diretora vai pôr aqui, mas um livro tão bom, que mostra mesmo um lado assim, bem humano dos dois, bem pessoal, muito lindo esse casal, né? E tem muito a ensinar os casais de hoje. E nós vamos usar isso para muito encontro de casais que a gente prega, o casal Martin, os pais de Santa Terezinha, realmente santos, né? E a história deles, muito bonita, com esse casal que a gente aprendeu também. É isso mesmo. Mas, Mauro e Sandra, conta pra gente como é que vocês se conheceram, quanto tempo de casado, filho, neto, conta pra gente. Bem, nós temos 36 anos de casado, temos 4 filhos, né? Temos um no céu, temos uma casada de 31 anos, com netinho de 3. Ah, que delícia. Tenho mais 2 em casa, o André de 29 e a Isabel de 21, né? E um neto, o Bernardo, que fez 3 anos agora em abril. Isso, Bernardo. Como é que vocês se conheceram? A gente O primeiro olhar, né, a gente não esquece. Foi no encontro, eu tocando, esperando grupo de jovens vinham no Experiência de Oração, eu estava na paróquia. Ela tinha 14 anos, eu tinha 16. Nossa! Isso. Foi o primeiro olhar, trocamos um olhar, fugi dela um tempinho, porque eu achava ela muito bonita para mim.
E a gente, para a graça de Deus, a gente se conheceu na igreja. Eu praticamente cresci dentro da igreja, porque eu fui criado com os meus tios-avós e o meu irmão com a minha avó. E minha avó praticamente foi cofundadora da paróquia. Era a minha avó que lavava a igreja, que preparava as coisas para a missa, para o padre, que quando o padre não tinha almoço, que fazia almoço. E a gente era arrastado para esse dia a dia, né? E um dia na paróquia, eu tinha meus 13 anos, o padre que foi responsável hoje pelo meu encontro pessoal com Jesus, vocês já ouviram falar, é o padre Edson Frade, o Fradão, fundador da Casa Esperança e Vida, que trabalha com dependente. Querido padre Fradão, que saudade. E ele nos acompanhou no namoro, nos acompanhou no noivado. E a gente casou, a Sandra tinha 19 anos, eu 22. O pai dela teve de assinar autorizando. Verdade. E foi o Fradão que celebrou o casamento de vocês? Foi. E celebrou as bodas de prata também. Bodas também. Nossa. Olha. Um abraço, padre Fradão. Uma saudade nos cenáculos do Morumbi, quando aquele homem falava, ficava aquele silêncio, aquela voz forte, aquela unção. Que saudade, minha adolescência, juventude. Estivemos muito juntos nesses encontros, grandes encontros aí nos cenáculos, por esses estádios afora, com o padre Fradão, um querido. E nessa trajetória, a gente foi caminhando na paróquia, né? Mas eu costumo dizer, né, que praticamente a gente casando, a gente cai numa armadilha às vezes, né? De cair, a gente percebe isso, que a gente, acho que uma falta de maturidade, de entrar numa certa tibieza na fé, porque a gente vai se acostumando, né? Então, a gente viveu um período, início de vida de casado, relaxado. Eu sempre gosto de testemunhar isso, porque às vezes as pessoas acham, a gente, foi no grupo de oração, foi batizado no Espírito Santo, e que isso significa conversão. Hoje eu vejo que não foi uma conversão real, porque era muito preso ao sentimento, à emoção. E na comunidade Sagrada Família, a gente sempre tem uma fala, né, do Ítalo, né, que a gente não pode, todo mundo fala, o padre Jonas também falava, não podemos desviar os olhos de Jesus. Quando a gente olha para o outro, então a gente viveu um período da vida de fé, que chovia domingo à tarde, hoje não vai na missa, né? Dava preguiça, aí para de ir no grupo de oração e... Graças a Deus, é por isso que na Bíblia fala, né, que encontra um amigo, encontra um tesouro. Graças a Deus nós tínhamos amigos, né, tinha um casal muito especial com padres nossos, Wagner e a Cris, que iam lá bater na nossa porta. Vai ter encontro, vai ter experiência de oração, vamos lá. E as pessoas chamando. E aí a gente foi retomando, né? Mas esse período foi um período até relativamente longo da gente falar assim, como que eu vivo o meu batismo, é o que eu falo hoje, né? A gente sempre repetiu isso depois de um período, amadurecendo para os nossos filhos. Vocês não precisam ser membro de comunidade, vocês foram batizados na igreja, mas a gente precisa achar o nosso lugar na igreja, né? Nós ficamos muito tempo na paróquia que nós, né, casamos, tudo, se conhecemos, mas chegou um momento que a gente sentia que faltava algo, sabe? Quando você está na paróquia, não brigamos com o padre nada, porque as pessoas acham que quando a gente sai da paróquia e vai para uma comunidade é porque a gente brigou com o padre. E não era isso. A gente sentia que faltava algo diferente, que a gente sentia que Deus chamava a gente para algo. Foi quando a gente conheceu a comunidade católica Sagrada Família, que veio de encontro com o que a gente buscava, né? De querer que a nossa família fosse uma família santa, tivesse essa busca da santidade. Há quanto né? tempo vocês fazem parte da comunidade? Nós estamos há 21 anos na comunidade. Quase fundador. Quase fundador. Abração para o Ítalo, querido. A comunidade vai fazer 30 anos no ano que vem. Esse ano. Esse ano, desculpa, 30 Dia anos. 24 de junho. E qual é o carisma dessa comunidade? É ser família, comunidade de amor, sendo o rosto da Sagrada Família no mundo. É o que a gente busca, né? A gente tem como baluarte São João Paulo II, né? Foi o que embasou muito esse chamado, né? Os escritos do Ítalo. É São João Paulo II, aquele chamado de falar para a família seja, né? Família torna-te aquilo que és, né? A família como igreja doméstica. Então, a gente tem refletido muito nisso. E agora, São Luís e Santa Zélia eram baluartes da comunidade, mas estão sendo instituídos como patronos
da comunidade, porque, mais ou menos, o Ítalo é mais preciso com o tempo, há uns 10 anos, quando eles entraram na vida da comunidade pelo Ítalo, eles ainda não eram canonizados. E cada vez que a gente vai meditando na vida deles, nós fomos percebendo o quanto aquela maneira deles viverem, ela é aplicável nessa situação contemporânea da família hoje. Interessante. Ô Sandra, e você estava falando que aí vocês entraram para a comunidade, e o que mudou vocês sendo paroquianos e agora sendo de uma comunidade? Então, a gente às vezes acha que sabe tudo, né? Mas na comunidade a gente aprendeu muito a adorar, a rezar, a ser mais perseverante na oração, dos nossos compromissos que na comunidade tem, não só na comunidade, como na nossa vida na igreja tem. E às vezes a gente não fica muito atento, né, a essas coisas. Então a comunidade, ela resgatou em nós tudo isso. Essa questão da oração, do terço, nós não éramos perseverantes do dia a dia de rezar o terço. Então, para nós, ela trouxe muito isso. E essa questão também de cuidar das famílias. Era algo que já na paróquia a gente sentia isso. Né? As pessoas falavam que a nossa família ela tinha algo diferente com os filhos, quando a gente ia. E a gente, às vezes, não acolhe o que essas pessoas falam, né? Mas depois eu fui entender que não é que eu era privilegiado, não. Que Deus pedia algo para nós, como família, para ajudar as outras famílias que hoje precisavam. Nesse período de mornidão que a gente viveu, houve uma fase depois, que foi até um período, coincidentemente, nós não conhecíamos o Ítalo, mas esse casal que eu mencionei insistiu muito em ter um congresso de famílias, lá em São Paulo. E nós não queríamos nada com nada. Nesse congresso de família, a gente acabou conhecendo a Aliança de Misericórdia também, a gente chegou a acompanhar um tempo buscando o método natural, planejamento familiar natural, e foi quando a Sandra engravidou da Bel. E depois a gente se afastou, mas nós já tínhamos sentido que a gente precisava levar a fé a sério. Então, a gente começou a retomar esse passo na paróquia, se envolver nas pastorais, eu tocava na missa. Depois, houve um período, foi até duro isso, né? Foi pouco antes da comunidade, uns 2, 3 anos antes, que a coordenadora da época, ela chegou um dia para mim, eu já tocava, e eu ia tocar, era aquilo, né? Eu não sou músico. E era para o pessoal se santificar que eu tocava, né? Para mortificação. Imagina. E aí ela falou, marcou uma reunião e falou assim, olha, eu já estou muito tempo aqui coordenando, e o Maurinho, o pessoal me chama de Maurinho, eu indico ele para coordenar o grupo. Eu fiquei uma noite sem dormir, mas não foi por coordenar o grupo, foi porque ela me chamou depois de um canto e falou, olha, você agora precisa ter uma vida devota, você precisa buscar a Eucaristia diária, buscar mais a missa, viver os sacramentos, orar mais. Isso para mim era um peso. Eu não entendia como viver isto. Né? Mas a gente foi buscando. E a partir disso, a gente sente algo interior. Nunca imaginei de estar numa nova comunidade. Né? Aí fizemos um seminário no grupo de oração. Foi quando uma pessoa da nossa paróquia, lá na paróquia Nossa Senhora do Pilar, falou, olha, por que você não chama o Ítalo da Comunidade Sagrada Família? Eu não conhecia ele pessoalmente. Eu achava também vou ligar, acho que não vai dar certo. Né? Mas ele atendeu prontamente e pregou praticamente 3 grupos ou 4 grupos de oração para nós, em comemoração ao jubileu daquele grupo de oração. E no segundo encontro que veio, ele me chamou, ele chegou na paróquia para pregar e falou assim, olha, vocês têm rezado por algo em especial? Aí eu falei para ele, olha, nós temos pedido ao Senhor que a gente sente um incômodo, um desejo de algo mais, e a gente tem rezado por isso. Eu falei, porque tem me vindo vocês no coração, eu estava rezando. E aí combinamos o encontro lá na minha casa, depois que passasse tudo, e naquela época terminou o jubileu, festa, tudo, ele foi um dia em casa. Foi ele, a Rosana, a esposa dele, a cofundadora, e os filhos. E aí eu não entendi o que era esse negócio de carisma, eu nem perguntei o que carisma, eu perguntei o que a comunidade fazia. Né? E ele falava, resgatar, evangelizar a família, a gente prega retiro, a gente dá aconselhamento. A comunidade começou num grupo de oração, com um grupo de casais, né? Que depois eles discerniram que aquilo não era só para casais, era para a família toda. Né? E naquela conversa lá no sofá de casa, eu perguntei para ele assim, Ítalo, mas a comunidade tem algum trabalho na área social? E ele falou, olha, Mauro, hoje
eu entendo que a gente salvando uma família, resgatando uma família, a gente já está prevenindo os males na sociedade, porque a família nasce bem estruturada, né? Porque no nosso carisma, nas nossas formações, a gente sempre fala que tem uma dimensão que é preventiva do carisma e uma dimensão que é curativa. Então, a gente quer que as famílias nasçam com alicerce na rocha, né? Mas também tem a curativa, porque a gente, às vezes, vai com a família bagunçada, machucada. E tudo bem, ele falou disso. Nós começamos aí na comunidade, a primeira vez que fomos, foi para aprender. Não era buscar a vocacional da comunidade. E quando fizemos isto, a gente foi ficando. Um dia ele marcou uma reunião, quando a gente viu já era o vocacional. E tudo isso, quando a Sandra fala da formação, você vê que coisa, né? Quando ele fala assim, nosso grupo de oração é todo sábado. Né? Essa aqui me tinha formação todo sábado. Foi a primeira vez que ela entrou em parafuso. Ela falou, não, mas tem as crianças, e quando tem um aniversário, vai todo sábado aqui. E a gente... porque eu trabalhava, ele trabalhava, o sábado era o dia que a gente fazia as coisas da casa, né? Então eu falei, como que vai ser isso, né? Fiquei meio atrapalhada, né? Quem está conosco é o Mauro e a Sandra, e o tema muito legal, acolha sempre que puder e quando precisar. E ele estava começando a contar para nós um pouquinho sobre esse trabalho que a comunidade tem, que é a parte social da comunidade. Mas antes, a frase do Padre Jonas. Como é que é, meu bem? Muito bem. Frase do Padre Jonas. Acolher não é apenas receber alguém em sua casa, é receber alguém em seu coração. Olha só. Olha só, é isso tinha mesmo? deixado a pergunta, né, Bem? Nossa, é isso mesmo. É a frase do Padre Jonas. Vocês têm um trabalho muito efetivo com crianças carentes. Você fez uma pergunta também para o Ítalo, né, falando da comunidade. Sim. Se tinha um trabalho social, ele falou que trabalhava na prevenção. Mas como é que surgiu esse trabalho, então, esse chamado? Como nós falamos, né, nós começamos há 20 anos esse caminho na comunidade e a gente guardou isso, enterramos isto. E vai fazer praticamente uns 7 anos, começou um incômodo novamente no meu coração, né? Até a partir de uma viagem, eu estava numa viagem a trabalho nos Estados Unidos, e eu estava fazendo, na época, terapia, um acompanhamento, porque aquele incômodo que eu senti, eu achava que eu precisava trocar de emprego, que eu precisava de um apoio para trocar de emprego, não relacionava com nada, e eu precisei viajar, e num domingo, nessa cidadezinha pequena, lá no Tennessee, eu precisava achar uma missa. Eu achei a única paróquia que tinha na cidade, uma paróquia Nossa Senhora das Graças, lá, num domingo. Entrei na igreja, cheguei, sentei no fundo da igreja. A missa começou. Daqui a pouco tocam no meu ombro aqui atrás. Quando eu olho, é um policial. E aí o policial começou a falar para mim, né, que ele estava com uma mãe no carro, lá na viatura, com um bebê, estava precisando de ajuda para aquela criança, para aquela mãe. E logo assim, foi uma coisa muito rápida, que acho que não deu um minuto, já veio uma pessoa da paróquia e veio conversar com esse policial. Mas eu fiquei com o choro daquela criança que eu ouvia do lado de fora da porta, do bebê. E fiquei na missa, aquilo ficou no meu coração, e aquela tarde, depois que eu saí da missa, eu só chorava. E quando levei isso depois na terapia, o que foi o entendimento? Porque eu sempre liguei, eu e a Sandra temos uma história com criança desde o namoro. Na época em São Paulo, na época do Fradão, o Fradão um dia chegou um fim de semana para nós e falou, olha, vai lá ajudar o irmão Jaime. O irmão Jaime era um irmão da Caridade Madre Teresa que fazia um trabalho de pegar a criança na Sé, naquela época, e levava para uma casa que ele chamava, era Casa Serena. E o Fradão falou, vocês estão sempre com criança, aí cuidando de criança na missa, vão lá ajudar o irmão Jaime de fim de semana, leva alguma coisa e cuida das crianças, né? E a gente passava as tardes de domingo lá com as crianças, levava pão, mortadela, um suco e passava a tarde com eles lá. E sempre foi isso. Eu ligava, mas aquilo sempre mexia interiormente comigo, e eu sempre ligava aquilo com a minha história. Porque meu pai e minha mãe separados, eu criado com os tios, toda a situação familiar bagunçada, início de infância, primeira infância. Mas quando eu contei isso para a minha psicóloga, que depois virou nossa terapeuta, e hoje é quem presta atendimento, tutoria institucional para a comunidade, que é a Georgia Moura, do Instituto Findway, ela falou, Mauro, eu acho que tem uma coisa aí que não é trauma. Deus está pedindo algo para vocês. Que legal, hein? Né? Isso não é trauma.
E aí, nesses últimos 8 anos, a gente começou a escavar isto. Chegou o momento que nós começamos a fazer o atendimento institucional, parou de ser terapia, atendeu um tempo a Sandra, e aí chegou o momento que começamos a fazer junto com o Ítalo, fundador, porque, da mesma maneira que o Ítalo acolheu e falou, olha, hoje não tem trabalho social, mas se um dia Deus pedir, pode vir a ter, ele mais uma vez acolheu, porque nesse movimento todo de fundacional, partilhando com o formador pessoal, aquela angústia, eu ainda estava no trabalho e não sabia o que fazer. Foi um período bem complicado para nós, porque você tinha que fazer uma renúncia, né? Tanto que nós chegamos um período disso daí, numa crise, de achar que não era o nosso lugar a comunidade. A gente não queria desfigurar a comunidade. Chegamos a entregar para o Ítalo uma carta pedindo saída. Né? Foi uma coisa assim que a gente escreveu e falou, olha, a gente quer, é algo que a gente ama, o carisma, mas a gente não quer forçar nada. Mas o Ítalo, ele sempre, a posição dele era assim, olha, eu vou ser a última pessoa a ir contra a vontade de Deus na vida de vocês. Então, hoje, quando partiu desse trabalho, nesses atendimentos, o que foi se discernindo? Agora, como que vamos achar onde se encaixa esse chamado com as crianças, nessa social, no carisma? E aí, um dia, durante esse período, eu já tinha saído do trabalho, o Ítalo falou para mim e para a Sandra, olha, vamos visitar a FUNSAI, porque a FUNSAI é vizinha, nossa sede, lá no Ipiranga, que é a Fundação Nossa Auxiliadora. Pega lá o papel, amor. Né? A FUNSAI tem uma série de trabalhos sociais, né, de segundo turno, atendimento à terceira idade, e nós fomos visitar, eles tinham um trabalho de contraturno e a gente não sabia, eu e a Sandra, a gente não sabia se abrir um abrigo para a comunidade, o que ia fazer? Se a gente ia pôr criança carente dentro de casa, não tínhamos ideia. Estávamos visitando, a FUNSAI tem um museu contando toda a história, o fundador da FUNSAI é o Conde... Eu acho que é Antônio Azevedo, José Azevedo, sempre confundo, pois aqui tem o nome. Ele foi o compositor do hino nacional de Aparecida. Salve Mãe de Deus e Nossa. Extremamente devoto. E é interessante a história dele porque ele ficou órfão, né? Porque o pai dele foi assassinado aqui nas regiões de Taubaté na época de disputa política. Nossa. Então ele sempre teve isso, essa questão de dar. Bem, visitamos lá e quando nós estávamos saindo, vimos tudo, contaram a história da fundação e vimos um cartaz lá. Eu olhei aquele cartaz e ainda falei para ele, nossa, Mauro, olha aqui, FUNSAI, família acolhedora. Aí eu olhei para as moças que estavam com a gente e falei, nossa, mas o que é isso, família acolhedora? Eu não conheço. Aí elas comentaram com a gente, eu falei, nossa, eu gostaria de saber como que é esse trabalho. Gostaria de saber como é o trabalho, mas não de fazer o trabalho, né? E aí, um dia, eles chamaram a gente para conhecer e aí mexeu muito com a gente, né, Ben? Nós deixamos o nome... Como é que é o trabalho, concretamente falando? O trabalho, o projeto na FUNSAI chama Família Acolhedora. Mas o trabalho é um serviço, que é um serviço, assim, vamos falar, institucional, porque eles se reportam ao sistema judiciário, ao Poder Judiciário, à Vara da Infância e Juventude. Ele é um serviço que se chama Serviço de Acolhimento Familiar, que existe desde que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, foi promulgado. Mas poucas pessoas, praticamente hoje no Brasil, tem poucos municípios que implementaram efetivamente. O que é isso? Quando uma criança ela está em situação de vulnerabilidade, para essa criança não ser enviada a uma instituição, ou seja, a um abrigo, o que o Estado recomenda? Que se implemente serviços de acolhimento onde famílias sejam capacitadas para acolher esta criança vulnerável dentro do seio de uma família. Enquanto a situação dela é trabalhada. Que situação? Essa criança, ela pode, normalmente, a prioridade é que a criança possa voltar para a família de origem, pai, mãe, avó, né, tio, ou para a família extensa, né, tios, avós, e, em último caso, a criança ela vai para uma família substituta. Durante este período, essa criança vive aonde? Vive numa casa conosco, vivendo toda a nossa realidade de família. Em vez dela ir para um abrigo, ela vai para uma casa de família. Tem um tempo estabelecido que ela fica? Não, isso depende muito da justiça, né? Por lei, a lei pede que não se passe de 2 anos o período de acolhimento. Certo. Né? Normalmente, do que a gente viveu, porque nós estamos já no projeto há 4 anos,
Nenhuma criança passou de 1 ano conosco. Já teve criança. Nós Então, já vocês acolhemos são famílias acolhedoras. Nós somos famílias família acolhedoras, né? É um trabalho que não é dentro da nossa comunidade, né? Não é Certo. feito pela comunidade, mas nós fomos tocados por esse projeto e a comunidade comunga muito com esse trabalho. Que bacana. Então é a 6ª criança que nós estamos acolhendo. Olha, 6ª criança. Porque o foco do projeto é qual, né? A FUNSAI, por muitas décadas, ela tinha um abrigo. Aí chegou, quando nós entramos no projeto, ela já estava numa fase de migração. Ela migrou do acolhimento institucional em abrigo, porque até o ECA eram os antigos orfanatos que tinha orfanato com 200 crianças, de várias idades, tudo misturado. E migraram para o acolhimento familiar. Então, a FUNSAI, ela faz o acolhimento, ela intermedia o acolhimento de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Né? Mas o acolhimento tem instituição no Brasil, que acolhe adolescentes também. E no caso de vocês, quem que foi o primeiro que vocês acolheram? Nós acolhemos Como é que foi a experiência? Então, a gente fez o curso, né, de capacitação, que foram 3 meses, já era final de ano. Eles falaram, olha, provavelmente só o ano que vem que vocês vão receber essa criança. Aí, quando foi assim, finalzinho de novembro, nós recebemos um menininho de 7 meses, chamado Danilo, e ele tinha síndrome de Down. Olha. Falei o nome. Deus sabe. Essa primeira criança que nós pegamos mexeu muito com a gente, porque na nossa família, nós temos um afilhado com síndrome de Down. Então, aquilo para a gente, eu falei, não tem como não falar não, né? Então, foi uma experiência muito rica, tanto para nós, como eu e Mauro e família, e meus familiares, né? E depois, esse daqui foi a última criança que nós acolhemos, que é o Ramon, que hoje ele está com a avó. Quanto tempo? Ele ficou 6 meses com a gente, o Ramon, né? 7 meses. E vocês aí tinham quanto tempo de casados? Nós já estávamos com uns 30. 30. Vamos fazer 37. Quando nós começamos a fazer o acolhimento, nós tínhamos mais ou menos 31 anos de casado. Fazer uma madeira com a fralda de novo? De madrugada, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 ajudaram? horas. Sim. Ajudaram. Graças a Deus, a nossa Porque família os filhos ajuda entendiam. o projeto. Quando os nossos filhos... porque, assim, a capacitação, você tem um acompanhamento lá na FUNSAI, na capacitação, com psicólogo, com assistente social, eles vão explicando todos os aspectos jurídicos. Por isso que, por exemplo, tem todo este zelo com a identidade da criança, com o segredo de justiça. Nós só sabemos a história da criança, aquilo que é importante para o acolhimento, para a história da criança. A criança tem um histórico de saúde importante que vocês precisam saber. Isso passado para nós. Então, no caso desse nenenzinho aí, ele voltou para a avó, em vez de ir para o orfanato? Ele está com a avó, né? Nossa. Então, a avó, a dona Olívia. Hoje, a gente tem uma graça, a gente tem uma proximidade. São coisas assim, ela mora relativamente perto de nós. E nós, nesse momento, a gente acaba sendo uma rede de apoio também, porque isso é importante. Quando você se dispõe a acolher, eles precisam saber o seguinte, quem que pode te ajudar? Então, por exemplo, a família toda vive essa realidade. Minha sogra, meus cunhados. Ela adora ir em casa contar as crianças, porque é bisa, né? Ela ama. Nossos filhos, quando precisa ir no médico. Esse é seu filho? Esse é meu filho, Esse é o meu genro, essa é minha irmã. Olha, todo mundo, Gabriel, André. Todo mundo. todo mundo participou. Meu genro, minha irmã, esse é meu sobrinho Down que eu falei, meus tios. Então, todo mundo que acolheu essa criança com um abraço, com um beijo, a gente tirava uma foto e fazia um coisa. álbum. Então, quando o Ramon foi para a família dele, ele levou um álbum com as fotos. E nós ficamos com outro, que é como filho do coração mesmo. Como foi Nós temos o albinho dos nossos filhos quando eles nascem, não é? E com ele é a mesma coisa. Desde o primeiro banho dele, nós temos aqui, quando ele chegou, né? Porque ele chegou com 15 dias. É literalmente a frase do Padre Jonas que você leu. Né? Lê de novo, que é muito linda essa. Acolher não é apenas receber alguém em sua casa, receber alguém em seu coração. É que eu estou emocionado de ver esse trabalho, né? Bonito. E assim, né, quando a gente recebe uma criança, a gente como mãe, quando a gente tem filho, né, Márcia? Ai, como que vai ser? Ele vai chorar, não vai? E quando a primeira vez eu falei, Mauro, como vai ser essa criança? Será que ele mama? Ele dorme assim, assado? Como será que vai ser? E Deus é maravilhoso, né? Ele Como é que foi a capacita chegada gente. e como é que é a saída? Um choro também, não? A chegada é uma festa também, porque
todos os meus filhos, de final de semana, eles não queriam sair de casa, eles queriam ficar com eles, né? Porque é uma alegria mesmo, né? A casa ficou mais cheia, né? Mais cheia. Porque todos queriam ver. E a partida? A partida a gente vai fazendo um preparo, né? Porque todo momento a gente vai falando, sabe, para nós mesmos. Você está aqui, a gente está cuidando de você, é o tio, é a tia, né? Nós somos uma família do coração para você, você vai ter uma família. Então a gente sempre, desde que bebezinho, a gente vai falando isso para eles e para nós. A gente sabe que nós não podemos adotar, né? O projeto, quando a gente participa do projeto Família Acolhedora, a gente não pode estar na fila de adoção. É outra fila, Outra a fila adoção. de adoção, né? Então, às vezes, pessoas querem entrar nesse projeto para depois ficar com a criança, mas não pode. Né? Então, quando a criança vai embora, a gente vai se preparando para isso, mas, ao mesmo tempo, a gente vê hoje, com a 6ª criança que nós estamos fazendo acolhimento, que é uma missão. Que não é assim, a gente sabe que não é qualquer pessoa que às vezes consegue isso, né? A gente vê... Esse nenenzinho que chegou aí, que idade que ele chegou? Ele chegou com 15 dias. Do Ramon. E saiu, depois de 6 meses, ele foi embora. Ele estava para o 8º mês. Quer ver ele aqui, pequenininho? Tomando banhinho até. Olha. Ai, meu Deus. Aqui, ó, os pezinhos, mãozinha, que nem a gente faz com os filhos da gente, né? É um carinho, é uma dedicação, porque hospital, tudo, a criança fica doente. E o projeto também apoia muito a gente, né? Direciona muito, dá um respaldo muito interessante, muito bom para nós. Então, a gente não se sente sozinho. Mas, como você falou, né? Depois de 30 e poucos anos, trocar fralda, acordar de 2 em 2 horas. O Mauro é muito companheiro nisso, né? Graças Porque a hoje eu Deus. também não estou trabalhando, eu sou pedagoga, parei de trabalhar, me aposentei para ficar com esse trabalho. Então, eu e o Mauro hoje estamos em casa e nos dedicamos à comunidade, né, e também a esse trabalho. Então, hoje a gente vê assim que é uma entrega, porque a gente também renunciou a algumas coisas para ficar com as crianças, né? Tem gente que é especialista em dar má notícia. Quando tem uma boa notícia, a gente se emociona. É isso que a Canção Nova faz, dar boa notícia. Porque de má notícia tem muito linguarudo aí para dar má notícia, né? Para falar o mal, aconteceu isso, falar aquilo, né? Tem muita gente aí. E falando com vocês, nós temos 3 rapazes aqui, campeões olímpicos de natação, não é? Com poucos dias de vida que estavam nadando já, estão aqui trabalhando com a gente. Dá um abraço para eles, para os 3 aqui. Fora estão lá fora, né? Então, campeões olímpicos aqui, nossos abraços para eles. E o nosso tema de hoje é acolha sempre que puder e quando precisar, né? Estamos aqui com uma frase do Padre Jonas também. Frase do Padre Jonas. O acolhimento pode não mudar o mundo, mas o torna o mundo um lugar melhor de ser vivido. Nossa, Padre Jonas, cada frase também. Padre Jonas, Padre Jonas, o senhor também arrebenta com a gente, Padre Jonas. É verdade. É verdade. O acolhimento pode não mudar o mundo, mas torna um lugar melhor de ser vivido. Olha só. E você sabe, nós temos nosso Pix também, para você ajudar. A Canção Nova está aqui, uma forma direta, para você ajudar a manter a Canção Nova. Manter também o trabalho social. Esse dia eu fui do Sorrindo para a Vida, você viu lá, só eu que não chorei, todo mundo chorou. Eu Até parece. chorei. Chorou. Eu não choro, eu sou ruim. Só eu que não chorei. Todo mundo Mentira. chorou. Quando eu falei da obra social, do social no Padre Jonas. Como era forte no Padre o social. Eu conheci o Padre Jonas com 15 anos. Desde que eu conheci, eu aprendi com ele a cuidar dos pobres. Desde meus 15 anos. Sabia que a Canção Nova, no começo, trabalhava com jovens com dependência química, nas drogas? O Padre Jonas achou que era esse o trabalho. Depois ele viu que era para os meios de evangelização. Mas no começo, trabalhava com dependentes, né? Então, o Padre Jonas sempre teve essa preocupação muito grande do coração salesiano, né? E nós estamos hoje com esses nossos irmãos aqui, o Maurinho e a Sandra, falando para nós desse trabalho lindo que eles estão fazendo, esse acolhimento que a gente vai entendendo um pouco mais, né? E aqui tem uma perguntinha, nós já falaram um pouco, mas já vimos as fotos também que falam mais, né? Os filhos naturalmente se envolvem com vocês, acolhem também, ajudam. Como é que é isso? Como é que vocês veem isso? Então, quando a gente começou o processo de capacitação, aí veio uma psicóloga em casa, eles viram a gente indo de psiquiatra para pegar atestado de sanidade mental, e eles achavam que nós iríamos adotar. Porque eu sempre falava para a Sandra, quando a gente casou, de adotar, né? E nunca a Sandra, ela sentia isso, né? Da questão de adotar. E quando nós falamos acolhimento, eles também não entendiam.
mas foi algo extremamente natural, né? Foi acolhido como irmão, porque o primeiro bebê que nós acolhemos ficou no quarto da Bel. Apertamos o berço lá, a FUNSAI arrumou... A filha? A nossa filha. Né? A Laís já era casada, apertamos o berço no quarto da Bel, e o nenê, quando acordava, ela que chamava, né? E depois os outros, teve menino que foi para o quarto do André, que era um pouquinho mais velho, e tinha toda essa dinâmica. E quando acabou, porque aí entrou a pandemia, né? E a pandemia, assim, aí a casa era uma assembleia, né? Porque era a Sandra dando aula dentro de casa, a gente tentando, controlando as crianças para não fazer barulho quando ela estava com a aula ao vivo lá para os alunos dela, e os filhos trabalhando, crianças chorando. E quando a gente começou com o acolhimento, até o terceiro bebê, a Sandra ainda trabalhava. E aí saía a Bel com a Sandra para trabalhar, eu já estava fora da empresa, e depois a gente ficou um período cuidando do Bernardo, alguns dias da semana. Então, era emocionante, porque às vezes eu já estava com os dois chorando. Teve um dia que foi engraçado, a gente estava com uma menininha, bebezinha, aí os dois chorando, né? Eu sozinho. O Neto e O Neto, o Bernardo e a bebê, né? A bebê. Aí eu olhei para o Bernardo e falei, olha, você vai ter de ser cavalheiro agora, você chora primeiro, eu vou dar uma madeira para ela primeiro. Né? Mas a gente foi vivendo, eles foram acolhendo. Eu acho que... Assim, eu acho que a gente transmite dessa maneira, né? A fé, porque é aquilo que a gente tem tentado viver, não é mérito nosso. É difícil, porque cansa, né? Pelo menos 3 crianças, o primeiro bebê, eu passei a véspera de Natal na UTI com ele. Não. Né? E são renúncias. E a gente fica pensando tudo. Pelo menos 3 crianças, a gente viveu essa rotina de criança estar internada com bronquiolite, a gente está junto, não é filho nosso. E a gente viveu uma experiência de ficar pensando, se acontecer algo com essa criança, parece que era pior do que com o filho. Né? Só que o que é bom nesse trabalho é assim, a criança, até remetendo aqui às relíquias de Luiz e Zélia, eu acho que ela acaba sendo como um relicário. Porque o que a gente pode fazer? A criança eu não posso batizar, porque eu não sei para onde ela vai. Mas nada me impede de eu amar, de eu rezar por essa criança, de pedir pela família dessa criança. Nada me impede. Todos os bebês, e isso sempre o projeto deu liberdade, todos que forem em casa, viveram a nossa realidade de missionário. Sim. De sair do Estado, a gente tem que pedir autorização para o fórum, para poder sair com a criança. Essa realidade de ir no grupo de oração da comunidade. Né? Porque a gente vê para a comunidade, a gente vai entendendo, porque... Isso é a base. Então, quando a gente começou a ter contato, quando a gente fala do social, nisso que a comunidade agora está cavando no carisma, no social, de ver uma realidade da criança como vítima, aquilo que Jesus fala, eu acolho o pequeno. Porque são histórias de família. A primeira coisa, no primeiro encontro de capacitação da criança, a primeira coisa que eles nos falam é o seguinte, não julguem os pais de uma criança que precisa de acolhimento. Porque vocês nunca sabem o que pode acontecer na vida de vocês. E eu pensei que eu já sabia fazer isso, né? De não julgar. A gente acha que a gente já sabe. E quando eu vi isso no projeto, eu aprendi mesmo. Porque as situações que você vê daquela mãe, daquele pai, as pessoas quando vê a gente com o neném já falam, não, você não vai devolver, essa mãe não merece, não sei o quê. E a gente vê que não é isso. Porque põe a colher no meio, não está nem acontecendo, não ajuda em nada, não atrapalha, né? Então a gente sabe que tem uma história. E a gente que tem toda essa questão espiritual, a gente vai vendo que realmente, né, que a pessoa passa por tudo aquilo porque ela tem uma história. Vocês conhecem muitos casais que fazem esse trabalho que vocês fazem? Como é que a pessoa está vendo agora? Olha, vocês estão entendendo o que está acontecendo no programa hoje, gente? É altamente inédito. Para mim também, quando eles falaram com a gente entendeu, mas agora entendendo mais ainda. Eles são casais que acolhem as crianças numa fase de transição, que estão para ser adotadas. Eles não podem... voltar para a família. Ou voltar para a família. Eles não podem estar na lista de adoção. Sim. Eles só fazem esse tempo. Então, como é que o casal está vendo ali agora? E vocês, achei bonito isso. Você fala, eu não sinto que é para adoção. Você não sentiu, mas vocês vivem um tipo de adoção temporária, mas por um tempo importante, para fazer essa entrega, não é? Quem sabe tem um casal também que sinta isso na vida. Como é que faz uma pessoa que está vendo agora, fala assim, como é que eu faço?
Eu quero também. Eu queria fazer essa experiência, ter essa formação, de fazer esse trabalho também, de acolher essas crianças para voltar para a sua família ou para ser adotado. Como é que se faz? Então, o serviço de acolhimento familiar, você tem de procurar se tem no seu município, porque ele é municipal. É municipal? É municipal. Então, por exemplo, a FUNSAI, ela tem convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Não, ela não tem convênio com a Prefeitura, ela é direto com a Vara de Infância e Juventude. Mas há fundações no município que têm convênio com a Prefeitura. São vários canais de capacitação. Há municípios, como a cidade de Santos, por exemplo, em que o serviço de acolhimento é municipalizado. Aí você procura na Prefeitura se existe o serviço de acolhimento. Aonde tem isso, para quem está nos assistindo, porque a gente tem contato, Campinas tem, Jacareí tem, nós sabemos que a cidade de Assis também tem serviço de acolhimento, Cascavel é uma das pioneiras, onde a gente foi formado com muito material também do serviço de acolhimento de Cascavel. Então, você tem de procurar. Em última hipótese, você pode entrar na página do Instagram da FUNSAI, que é funsai.org, né, procurar até Família Acolhedora FUNSAI, e manda um direct lá. Né? Tem um e-mail, famíliaacolhedora@funsai.org.br, e você pode perguntar, porque eles têm contato com todo o serviço de acolhimento. E se não tiver? Se não tiver, como você pode, às vezes, Deus te inspirar a conseguir abrir um serviço de acolhimento. Que hoje, a gente, por exemplo, a Comunidade Católica Sagrada Família não sabe se vai abrir um serviço de acolhimento. Hoje nós estamos cavando, discernindo. Nós sabemos que isto tem de fazer parte, é um broto para o nosso carisma. Que benção, né, minha gente? É mesmo, né? E aí, bem, como é que está o coração? Então, nossa, meu coração está enchendo de alegria, porque eu fico pensando nessas crianças que têm um lugar, que podem ser formadas, podem ser cuidadas, rezadas por elas, né? Mas eu queria saber como que Zélia Martã e Luiz Martã entraram na vida de vocês, na vida da comunidade, e para vocês contarem um pouquinho também da história para quem está lá em casa, que aqui nós temos uma relíquia. Um pedaço do osso, Um né? pedaço do osso, uma relíquia de primeiro grau, né? Sim. O Ítalo costuma dizer que Terezinha veio por Rosana Fazanella, que é a nossa cofundadora e esposa dele, porque ela era muito devota. Terezinha acabou se tornando um baluarte da comunidade, somente pela pequena via. E, há muitos anos atrás, o Ítalo, numa peregrinação, ele estava em Lisieux, rezando junto ao túmulo de Terezinha, e ele sentiu uma emoção como se fosse Terezinha colocando no coração dele: mergulhe na vida dos meus pais. A minha santidade vem dos meus pais. Né? Bem, para resumir um pouco a história, para não ficar muito longo, o Ítalo acabou conhecendo, indo para Alençon, onde está o santuário de São Luís Santa Zélia, porque é lá que eles se casaram. E depois veio com uma relíquia de São Luís Santa Zélia. E, na época, nós não tínhamos no Brasil aqui livros que contavam a história deles. E o Ítalo conseguiu uma relíquia, ele conseguiu num sebo um livro do Padre Piatti, que hoje a gente considera assim uma das biografias mais completas, sobre esse santo casal, São Luís Santa Zélia, né, que é a história de uma família. E esse livro o Ítalo trouxe, e nós não tínhamos mais, não tinha edição, e a comunidade começou a tirar cópias, xerox, para conseguir ler, e foi estudando. E o Ítalo foi devorando tudo que tinha a respeito disso. E a gente foi conhecendo vários aspectos dessa família, né? Porque, para a gente resumir, porque a gente fala essa família tem muito a ver com a nossa vida. Luiz e Zélia eram microempresários, uma realidade muito comum hoje. Luiz era relojoeiro, joalheiro. Zélia, ela fazia um ponto que chamava Ponto de Alençon. Os dois queriam ir para a vida religiosa, antes de se conhecer. O ponto que você diz é bordado, né? É um bordado que... Parece você ter essa renda. Uma rendeira, né? Muito delicado. Mas era algo extremamente caro. Hoje, lá em Alençon, isso só é feito no Museu de Belas Artes. Não existe mais. Aquilo era pesado, tinha aquelas balanças de precisão. Ela dava o material para as funcionárias fazer o trabalho em casa, traziam, e Zélia fazia a composição final disto. E aí, teve algo que é muito, eu acho que numa realidade hoje, que os casais competem muito, chegou o momento dessa vida desse casal que Luiz
parou com o negócio dele porque ele viu que Zélia tinha dificuldade de administrar. E Zélia fazia, e ele que arrumava os clientes, levava o material em Paris, que aquilo era vendido principalmente em Paris, né? E eles tiveram sempre uma consciência muito clara, mesmo antes de se casar, de que Deus nos chama para ser santo. Olha. Que o nosso caminho é o céu. E principalmente, né, o Nelsinho está falando daquele livro, né, da Helene Monjan, não me lembro agora do título do livro, mas a gente vê o seguinte na vida desse casal. Era um casal que não era perfeito. Era um casal que vive os dramas que nós vivemos no nosso cotidiano. Mas me chamou a atenção. E também as cartas de amor, né? Ah, sim. Eles Meu mandavam. bom Luiz. Nossa, as cartas de amor dos dois, assim, apaixonados. No momento, eles achavam que iam viver o celibato no casamento. Como tem um casal biruta aí que casa pensando que não vai ter relação. O casamento é nulo. Isso. Quando a gente celebra um casamento, faz parte, né? Tem casal, casa aí, faz um jejum, não sei de quem, ela inventa umas coisas aí, que não tem nada a ver. O casamento foi feito para a relação, né? E a relação faz parte. E eles também, até que um padre falou, não, quando eles souberam disso, eles compensaram, tiveram 10 filhos. 10 filhos. 9, desculpa, 9 filhos. 9 filhos. É. E aí o amor dos dois, aquele amor mesmo de marido e mulher, as cartas, os suspiros, isso que eu achei muito lindo. Porque, para quem pegou a frase de João Paulo II, né, rosto divino do homem, rosto humano de Deus, esse lado humano dos santos é maravilhoso você perceber a santidade aí, nesse dia a dia. Nós temos 2 minutinhos para nós fecharmos nossa ideia aqui. O programa está muito lindo realmente. Tenho que trazer o Ítalo também aqui um dia, né? Sim. Falar da comunidade. Ítalo, excelente escavação, hein? Eu vou esperar o resultado dessa escavação aí. Olha, tem muito ouro aí, muita pedra preciosa, muito petróleo, você vai achar muita coisa boa, graças a Deus, né? Seja E Deus. esse casal, vivendo essa dimensão, eles eram um casal de classe alta, eles falam assim de uma burguesia na época da sociedade. Eles viviam muito bem a pobreza. Ou seja, eles tinham uma vida boa, mas a caridade, a questão de ajudar o pobre. Luiz Martin era uma pessoa que, se ele via um bêbado na rua, ele pegava essa pessoa pedindo ajuda, levava para dentro de casa, dava jantar, trocava a roupa e queria resolver a situação. Cheio de moça em casa, filha, moça. Já pensou? é. Zélia, ela chegou, eles chegaram a acolher, acho que é um sobrinho, uma época, que precisou, que ficou órfão. Então, essa dimensão de entrega é uma dimensão que nós somos chamados a viver. Ô, bem, e se a gente fizer um programa só falando deles? Seria bem Já interessante. estão é? convidados já, mas vamos marcar o Olha próximo. só, porque para vocês contarem essa história para quem está em casa, né, eu acho que é muito importante. Eu hoje quero pegar essa relíquia aqui e a gente quer ir caminhando para o encerramento do programa, dar a bênção com ela para todas as famílias. A gente podia rezar a oração e dá tempo de rezar a oração? A todos os Dá amores, né, que Deus abençoe a todos, Dá tempo de abençoe. rezar a oração. Vamos rezar a oração de Nossa Senhora e depois dar uma bênção de Pode ser? Casal Martão. E a gente quer agradecer e convidar vocês para falar um pouquinho mais deles para nós, tá bom? Porque eu tenho certeza que lá em casa todo mundo ficou curioso. Eu estou o maior divulgador desse casal aqui. Depois é culpa dos dois aí. Então, oração a Maria Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Estou com ele aqui
dos pais, Santa Teresinha, né, casal Martã. Então, que por sua intercessão abençoe você, que abriu o coração hoje, abençoe a sua vida. Um casal que viveu em tudo, a nossa vida de casal, e soube ser santo. Então, por sua intercessão, aqui está um pedaço do osso deles, os abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.